Olá a todos, esse é o nosso seminário sobre sistemas de arquivos, mais especificamente sobre o ext4, que é o sistema padrão para várias distros do Linux. Esse seminário faz parte da disciplina de MC504 de sistemas operacionais. Então, vamos começar. Bom, esses são os integrantes do grupo, eu, Fernando Kenzo e Fábio Luiz. Eu dividi essa apresentação em 4 partes. A primeira delas são conceitos mais básicos sobre sistemas de arquivos, conceitos fundamentais para que a gente entenda toda a nossa apresentação. A segunda, a gente vai apresentar sobre os Virtual File Systems, que são parte crucial para o entendimento do ext4 e qualquer outro sistema de arquivos. Na terceira parte, nós vamos fazer um deep dive, um aprofundamento sobre o ext4, falando sobre o contexto histórico desse sistema de arquivos, como que ele chegou ao nível que ele é hoje. A gente vai apresentar também detalhes mais técnicos sobre o que ele resolveu, quais foram os problemas do passado. E por último, vamos fazer uma breve conclusão sobre esse sistema de arquivos, sobre a comunidade de desenvolvimento, como que ele é mantido hoje em dia, o impacto que ela teve, e vamos fazer uma breve conclusão, um fechamento da nossa apresentação. Então, vamos começar. Antes de entrar a fundo no sistema ext4, vamos fazer uma breve explicação do que é um sistema de arquivos. Então vamos lá. O disco, ele não sabe o que são arquivos, o que são diretórios, o que é um PDF, o que é uma imagem. O disco, ele só sabe que tem um monte de zeros e uns sendo registrados. E é aí que o sistema de arquivos entra. O sistema de arquivos, ele é um software que organiza esses dados na memória de forma organizada para que nós, os usuários, possamos acessá-los de maneira mais rápida e fácil. Então, como vocês podem ver na tela, sem um sistema de arquivos, o disco ficaria todo desorganizado, onde os dados ficariam gravados de forma aleatória. E com o sistema de arquivos, nós temos uma árvore onde nós podemos navegar de forma sistemática nos nossos arquivos e acessar os nossos dados. Então, resumindo, é um software responsável por organizar os dados no disco. Mais especificamente no Linux, a palavra File System pode causar um pouquinho de confusão, porque ele pode significar 3 conceitos diferentes. O primeiro deles é o formato no disco, como os dados são organizados fisicamente, que é o caso da nossa definição passada. A segunda definição é a árvore de diretórios, que é a estrutura visual de pastas que nós vemos nos nossos diretórios. E a terceira delas é uma partição montada, ou seja, um pedaço de hardware que foi conectado a alguma dessas pastas. Essa imagem ilustra bem as diferenças. Então, a primeira delas é o formato do disco, ou sistema de arquivos, em que nós temos como exemplo o ext4 e o FAT32. O segundo delas é o diretório, no caso do Linux começa na raiz. E a terceira é uma partição montada, onde o pedaço de hardware foi montado em alguma dessas pastas, a raiz ou home. Beleza, nós entendemos agora o que é um sistema de arquivos, mas como que o usuário efetivamente utiliza e interage com o file system na prática? Através do VFS, Virtual File System. O Virtual File System é uma camada intermediária entre o espaço do kernel e o espaço do usuário, na qual fornece ao espaço do usuário métodos para que ele interaja com o hardware, ou com o nosso sistema de arquivo, por exemplo. As aplicações do usuário, como editor de texto ou navegador, não têm acesso direto ao hardware. Para que possa escrever texto ou ler informações, ele deve acessar utilizando os métodos do Virtual File System. Da mesma forma que o usuário pode acessar o hardware apenas através da interface do VFS, sistemas de arquivo como o ext4 devem seguir um contrato rigoroso de métodos fornecidos pelo VFS. Ao assinar esse contrato, o ext4 garante que o Virtual File System consiga traduzir os nossos pedidos da nossa aplicação para chamadas no hardware, como escrita e leitura. Então isso garante que nós, usuários, não nos preocupemos com a implementação do hardware, de forma que o Virtual File System isola a camada de aplicação e a camada do hardware. Bom pessoal, agora que nós entendemos o que significa o VFS e como ele implementa a interface com o usuário e com os contratos com o sistema de arquivo, vamos ver na prática, no kernel do Linux, como isso acontece. Bom, vocês estão vendo meu terminal aberto? Eu vou acessar o Linux da minha máquina virtual e vamos mostrar primeiro o contrato, algumas operações. Então, estou acessando a estrutura, ele chama File Operations.
Como vocês estão vendo, ele possui algumas operações básicas como write, read, open e assim por diante. Então agora vou mostrar a implementação no ext4 dessa estrutura. Como vocês estão vendo, no ext4 ele implementa o File Operations que foi definido no VFS. Bom pessoal, depois dessa breve explicação sobre o sistema de arquivo, vamos agora adentrar a fundo nos sistemas ext. Então, nós primeiro vamos fazer uma breve caminhada na história do sistema ext, entender como que ele surgiu, como que ele resolveu as demandas ao longo do tempo, para que nós entendermos melhor como que ele chegou ao sistema de hoje. Então, o que vocês estão vendo na tela é uma linha do tempo, resumindo o que nós vamos falar. Então, em 1987, temos as raízes do sistema ext no Minix. Depois temos o primeiro ext em 1992. Em 1993 temos o do ext2, em 2001 o 3 e em 2008 o ext4. Nós vamos agora adentrar em cada era e vamos ver o que cada versão resolveu e o que temos no dia de hoje. Então vamos lá. Bom pessoal, o ext teve suas raízes no Minix em 1987, que era um sistema operacional criado pelo Sr. Andrew Tannenbaum, muito conhecido na área de sistemas operacionais, na qual ele criou esse sistema para aprendizado. Ele é conhecido como TOI, né? Que era um sistema para que alunos de universidades conseguissem aprender o sistema Unix. Mas na época, o Linux também precisava de um sistema de arquivos para o Linux, né? Então ele também utilizou o file system do Minix. No entanto, o Minix tinha alguns limites, né? O principal deles era que ele só armazenava 64 megabytes e os nomes até 14 caracteres, os nomes dos arquivos. Então tinha algumas limitações bem claras, certo? No Minix nós já tínhamos várias funcionalidades que iam perdurar ao longo das gerações do ext. A primeira delas é o boot block, ou bloco de inicialização, em que é um pequeno registro de inicialização e de tabela das partições. Tínhamos o superblock, ou superbloco, que era o primeiro bloco de cada partição de memória, em que ele continha os metadados que definiam as demais estruturas do sistema de arquivo e também indicavam a localização do disco físico. Tínhamos os inodes, que era um registro com as informações do arquivo, e também tínhamos a tabela de inodes. Os bitmaps, na qual determinavam quais inodes e blocos de dados estão em uso e quais estão livres. E o data zone, ou zona de dados, o espaço final, onde o conteúdo real dos arquivos é de fato armazenado. Então, já no Minix, já tínhamos essas funcionalidades que iam perdurar ao longo dos anos. E agora chegamos ao primeiro ext, em 1992, um ano depois do lançamento do Linux, conhecido também como Extended File System, foi lançado por Rémi Card, um programador francês. O que ele resolveu? Ele resolveu a principal limitação do Minix, que era um endereçamento muito pequeno. No caso, com o primeiro ext, nós conseguimos endereçar até 2 GB de armazenamento e nomes de até 255 caracteres, que já deu um grande salto na eco. E o ponto fraco do primeiro ext foi o alto tempo de busca, tornando o sistema muito lento. Mas também tínhamos fragmentação na memória e outros problemas. Bom pessoal, agora nós vamos para o ext2 em 1993, na qual foi introduzido o grupo de cilindros. É uma arquitetura que dividia a memória em grupos de cilindros. E o que ela resolveu? Ela resolveu principalmente o tempo de acesso aos dados nos discos rígidos. Além disso, o ext2, o máximo de arquivos estava nas taxas dos gigabytes e o tamanho do sistema de arquivo nos terabytes. Então, eles já conseguiam competir com Windows e esses grandes sistemas operacionais. No entanto, o ponto fraco do ext2 era que, na perda de energia, quando acontecia um crash, o sistema era corrompido, então não tinha um sistema justamente para isso. E também tinha o problema da fragmentação, na qual o armazenamento de um único arquivo ficava em vários lugares. O que era o grupo de cilindros, então? Consistia em dividir o disco em vários grupos menores, e cada um contendo suas próprias estruturas individuais. Então, cada grupo tinha sua própria copa de segurança, do Superblock,
tinha seus próprios bitmaps para localizar os inodes e as zonas de memória livres. Tinha um bloco de inodes local e um bloco de dados. Isso permitiu que os inodes e os dados do arquivo fossem armazenados mais próximos um do outro. Então reduziu a movimentação da cabeça do disco, então melhorou a performance e o desempenho de leitura escrita e acesso à memória. Mas, como eu já disse antes, essa arquitetura, apesar de ser muito boa e foi utilizada durante muito tempo, tinha esse problema da perda de energia que corrompia o sistema e a fragmentação. Bom pessoal, agora nós temos o ext3. Ele foi adotado pelo kernel 2.4.15 do Linux e foi desenvolvido por Stephen Tweedy. Qual foi a principal funcionalidade adicionada no ext3? Sem sombra de dúvidas, foi o Journaling, que é uma ferramenta que registra os metadados numa espécie de diário, o journal, antes de aplicá-las realmente, diretamente no file system. Então, o journal é uma área especial do sistema de arquivos, na qual as operações são registradas antes de entrarem na estrutura principal, que é o sistema de arquivos. Então, o que isso soluciona? Em caso de crash, por exemplo, perda de energia, o sistema utiliza o journal, o diário, para recuperar as operações que foram interrompidas. Então, ele resolve o principal problema do ext2, que era que o sistema ficava corrompido em perda de energia ou crash do sistema. Então, o que isso melhora? Reduz o tempo de recuperação dos dados e também mantém a consistência do file system, evitando sua corrupção. Então, ele vem justamente para solucionar as dores do ext2. Existem alguns padrões, de journaling. No caso, o padrão do ext3 é o ordered, na qual os dados do arquivo são gravados no disco antes dos metadados serem confirmados no journal. Então, isso cria um equilíbrio entre desempenho e segurança. E também nós temos o write back, que não impõe ordem entre a gravação dos dados e dos metadados, então não tem regra nesse caso. No entanto, após um crash, um arquivo pode conter dados antigos ou indefinidos, embora o sistema, o file system, está íntegro, sem nenhuma corrupção. Então, temos um trade-off aqui, Mas o padrão do ext3 é o padrão ordenado, ordered. Então, aqui temos uma imagem ilustrando visualmente, o journaling. Então, nós temos uma área separada apenas para o diário, no qual os dados primeiramente vão para cá. Depois de serem validados, eles vão para o file system e depois que acessa o disco. Bom pessoal, apesar de tudo, apesar de ter resolvido vários problemas como a integridade do sistema e a segurança do sistema, o ext3 ainda tinha um ponto fraco, que era a fragmentação e limitações de desempenho. O ext3 ainda utilizava blocos fixos para representar os arquivos, então arquivos muito grandes eram divididos em muitos blocos, aumentando a fragmentação e o número de ponteiros armazenados nos inodes. Então, o arquivo era dividido em vários blocos da memória. Então, como consequência, exigia que nós fizéssemos mais busca no disco, que acarretou num menor desempenho. Esse problema foi resolvido no ext4, como nós vamos ver agora. Bom pessoal, enfim chegamos no ext4 em 2008. Ele foi lançado na versão 2.6.28 do Linux. O que ele resolveu? Primeiro foi que ele teve a maior compatibilidade com o ext3, então era muito fácil fazer a migração de um sistema de arquivo para o outro. Ele também suportava um grande sistema de arquivo de até 1 exabyte e arquivo de até 16 terabytes, que é um grande salto. Ele desenvolveu o Extents, que foi uma das principais contribuições, em que substitui o mapeamento por blocos fixos, reduzindo a fragmentação e melhorando o desempenho de arquivos grandes, dado que não precisamos mais fazer uma busca em vários blocos. Então também teve uma melhor alocação de blocos, com o Delayed Allocation e Multi-Block Allocator, aumentando o desempenho e reduzindo muito a fragmentação. Além disso, foi implementado também a defragmentação online, onde era possível defragmentar o sistema sem desmontar a partição montada. Então, o ext4 trouxe um grande ganho em desempenho e qualidade do sistema de arquivos. Então, pessoal, nós conseguimos finalizar aqui um pouco da história do sistema ext. Então, nós viemos desde das raízes no Minix,
até o ext4. Então, nós vimos toda a raiz do sistema ext, com o sistema de arquivos Minix, que foi lá, escrito por Tannenbaum, que ocupava apenas 64 megabytes de memória e até 14 caracteres. Depois a gente fomos aumentando o limite de memória para 2 gigabytes com o ext em 92. Depois, logo em 93, tivemos a instalação do grupo de cilindros, reduzindo um pouquinho a fragmentação em nodes imutáveis, com um sistema um pouco mais estável. Depois, em 2001, foi implementado o journaling com ext3, então agora quedas de energia não quebravam todo o sistema. E até chegar em 2008 com ext4, adicionando funcionalidades como extents, reduzindo a fragmentação, delete allocation, melhorando o desempenho do sistema, checksums, aumentando a segurança do sistema de arquivos. Então, toda essa história nós conseguimos entender quais problemas cada geração foi resolvendo e conseguimos entender melhor agora o sistema ext4. Bom, pessoal, agora que nós entendemos já a história dos sistemas ext, vamos agora adentrar em aspectos mais técnicos do ext4, explicando melhor as suas funcionalidades e detalhes importantes de sua implementação. Então, vamos lá. Então, pessoal, muito do que eu vou falar agora a gente já explicou durante a história, então vamos passar rapidamente. O ext4 herdou muitas funcionalidades. Então, muito daqui eu não vou explicar novamente, mas o ext4 herdou as funcionalidades de inodes, superblocks e bitmaps do sistema Minix. Depois veio o grupo de cilindros, que foi uma melhoria do ext2, e a funcionalidade de journaling, que foi do ext3. Então todas essas funcionalidades já vieram da história, então por isso que é importante a gente começar com a história para entender o contexto das coisas, certo? Aqui estão as funcionalidades incorporadas no ext4, com as melhorias dessa geração do sistema de arquivos. Eu selecionei algumas melhorias que eu filtrei como sendo as mais relevantes para a apresentação e vamos explicar uma a uma para que vocês possam entender as melhorias dessa geração. Então vamos lá. A primeira funcionalidade incorporada que nós vamos descrever é o extents, que afetou drasticamente a escalabilidade do sistema. E o que ele fez? Ao invés de mapear um arquivo grande que ocupa muito espaço na memória, bloco por bloco, o ext4 agora ele agrupa blocos contíguos em uma única entrada na memória. Então, ao invés de mapear vários blocos que podem estar em diferentes regiões na memória, agora ele agrupa em blocos contíguos, o que reduz drasticamente a fragmentação da memória e também aumenta a velocidade da leitura, ou seja, o desempenho do sistema melhora. Na figura na esquerda, nós temos o sistema do ext2 e ext3, que era baseado na lógica de blocos, onde um ponteiro só conseguia apontar para um único bloco de dados. Então, quando nós queríamos armazenar um grande arquivo, o que acontecia é que nós tínhamos vários ponteiros conectados um atrás do outro para que esse arquivo conseguisse ser armazenado. No entanto, isso gerava uma cascata de ponteiros que gerava um gargalo enorme na hora de fazer uma leitura, dado que, para chegar nos dados que a gente queria ler, a gente tinha que passar por todos esses ponteiros até chegar onde a gente queria, o que diminuía muito o desempenho da leitura de dados. Na figura da direita, nós temos agora a estrutura do sistema ext4, que agora se baseia na árvore de extents. Então, como vocês podem ver, a raiz, o ext4 inode, aponta para um inode, que por fim aponta para uma folha, e é aqui na folha que nós temos o extent, que ao invés de apenas apontar para vários blocos fixos de um tamanho, ele agora aponta para um bloco contíguo de memória. Dessa forma, ao invés de ter vários ponteiros apontando para diferentes regiões da memória, agora nós temos um bloco contíguo, onde toda a informação fica contida em um espaço só, que reduziu drasticamente o tempo de leitura e melhorou a escalabilidade do sistema de arquivos. Então, essa é uma das grandes melhorias do sistema ext4 para as demais gerações. Bom, pessoal, agora vocês estão vendo aqui o meu terminal aberto. Nós vamos fazer uma pequena demonstração do funcionamento do extents no ext4. Então, primeiro,
Eu vou criar aqui um arquivo de 100 megabytes, simulando um arquivo grande, para ver como que o sistema se comporta para ele alocar esse espaço para a minha imagem. Então, primeiro eu criei, agora eu vou listar os atributos dessa imagem. Como vocês podem ver, esse tracejado indica que o nosso sistema de arquivos está utilizando o extents para fragmentá-lo, armazená-lo. Então, agora nós vamos mostrar como que esse arquivo está fragmentado na memória. Então, vou utilizar esse comando. Como vocês podem ver, ele se ocuparia 25.600 blocos de 4.096 bytes. No entanto, como ele está utilizando o extents, ele foi armazenado em apenas um bloco contíguo de memória, o que otimiza muito a leitura, dado que não temos toda aquela lógica de ponteiros dos sistemas passados. Então, como vocês podem ver aqui, todo esse arquivo está dentro em um extent, demonstrando a utilização do sistema extents por parte do ext4. Outra funcionalidade incorporada no sistema ext4 foi o delay da location, que afetou diretamente o desempenho do sistema. O sistema agora ele não decide onde gravar o dado no momento imediato em que ele chega. Ele segura a informação em um espaço reservado na memória, como se fosse um cache, e só decide o local físico, o local onde ele vai ser armazenado, no momento exato da escrita, o que aumenta a probabilidade, as chances que o arquivo esteja num espaço contíguo na memória. Isso acarreta numa menor fragmentação do sistema de arquivos e também permite uma sinergia com a funcionalidade extents, dado que agora tem uma chance maior de o espaço alocado ser um espaço contíguo e não blocos separados. Bom, pessoal, outra funcionalidade incorporada muito interessante foi a adição de checksums nos metadados e no journal. Checksums é uma verificação da integridade dos metadados e dos dados do journal. Ele verifica se os dados são corrompidos ou não através de uma função de hashing. Essa verificação supre uma necessidade do ext3, na qual, caso houvesse uma queda de energia durante a escrita no journal, os dados estariam corrompidos, e esses dados, caso retornasse energia, subiriam ao sistema de arquivos principal, corrompendo todo o sistema. Com essa verificação, agora os dados passam por uma etapa de validação e caso não estejam íntegros para subir no sistema, eles são descartados e não afetam diretamente o estado principal. Então, é uma medida que aumentou drasticamente a segurança e a confiabilidade dos dados. Bom, pessoal, agora que nós entendemos a história por trás do sistema ext4 e as funcionalidades incorporadas nessa versão, vamos agora falar sobre a comunidade de desenvolvimento desse sistema e como ele está sendo mantido nos dias de hoje. Então, vamos lá. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a comunidade de desenvolvimento do ext4 e da família do ext no geral. Quando a gente está falando de Linux e ext, é de vital importância mencionar o papel da comunidade de open source e também, no caso do ext, o seu principal desenvolvedor e mantenedor, Theodore Toews, que liderou o desenvolvimento da família ext. Como o ext está dentro do kernel do Linux, ele foi desenvolvido com uma grande comunidade, com milhares de contribuidores que contribuíram para que o ext chegasse no nível que ele está hoje. Então, é de vital importância mencionar o papel da comunidade e do open source em seu desenvolvimento. E como nós vimos na história, ele não surgiu do dia para a noite, mas sim, ele passou na mão de diversos desenvolvedores que pensaram juntos e chegaram na melhor conclusão possível que eles conseguiram. Então, é um dos projetos referência quando nós estamos falando em comunidade de desenvolvimento e desenvolvimento de código aberto. O fato do ext estar sendo mantido diretamente no kernel do Linux, isso faz com que o código tenha extrema qualidade. O kernel do Linux passa por diversos testes e são dos mais rigorosos do mundo. Além disso, é mantido por uma comunidade altamente ativa que revisa e verifica a qualidade diariamente do seu código. Bom, pessoal, o impacto na adoção do ext4 foi enorme. O seu foco em estabilidade, qualidade e desempenho fez com que o ext4 se tornasse o sistema de arquivos mais utilizado e padrão para várias distros do Linux, como Ubuntu, Debian, Fedora e etc. E foi um sistema que foi adotado como padrão também para sistemas Android, então ele está no bolso de milhares de pessoas no mundo inteiro.
Bom, pessoal, chegamos agora ao final do nosso seminário. Espero que vocês tenham compreendido o sistema HT4, como que ele chegou ao que ele é nos dias de hoje. Espero que vocês tenham entendido as funcionalidades de cada versão e a importância de compreender a história para entender o software atual. Espero que vocês tenham entendido também o papel da comunidade de open source no seu desenvolvimento. E também espero que vocês tenham gostado e obrigado por ficarem até aqui. Então, era isso que nós queríamos apresentar para vocês. Obrigado.